Estamos na 13ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar em licenciaturas de Economia ou Gestão e que já não estudam Matemática há alguns anos. Têm, portanto, de fazer umas revisões de Matemática. Continuamos hoje a falar das operações de polinómios, nomeadamente na divisão de polinómios. E vamos também falar num caso particular a que se aplica a regra de Ruffini. O algoritmo que aplicamos na divisão de polinómios é o mesmo que aplicamos na divisão inteira. Se eu tiver 46 a dividir por 3, eu digo em 4 quantas vezes cabe 3. 3 vezes 1, 3. Subtraio a 4, fica 1, baixo 6. Em 16, quantas vezes cabe 3? 5. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. E tenho de quociente 15 e de resto 1. E verifica-se que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. 46 é igual a 3 vezes 15 mais 1. Na divisão de polinómios, só tenho de ter o cuidado de ordenar por ordem decrescente as potências, neste caso, de x. Os meus dois polinómios são em x e eu vou ordenar os polinómios do dividendo e do divisor por ordem decrescente das potências. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 5 a dividir por x menos 1. E o raciocínio é o mesmo. Em x ao quadrado, quantas vezes cabe x? X. Multiplico menos 1 vezes x, dá menos x, para 2x. Portanto, subtraio ao 2x. X vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado, porque vou subtrair ao x ao quadrado. Efetuo a subtração. Anulo o x ao quadrado menos o x ao quadrado. Somo 2x com x, 3x. Baixo 5. Em 3x, quantas vezes cabe o x? 3 vezes. Multiplico 3 vezes menos 1 dá menos 3. Como vou subtrair é mais 3. X vezes 3 dá 3x. Como vou subtrair é menos 3x. Efetuo a subtração. E dá de resto 8. Então, eu tenho que o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. X menos 1 vezes x mais 3 mais 8 é igual ao meu dividendo, que é x ao quadrado mais 2x mais 5. Se eu quiser dividir x ao cubo mais 3x menos 5 por x ao quadrado mais x mais 1, eu tenho de ter o cuidado de completar aqueles polinómios. O polinómio dividendo não está completo, falta-lhe o termo em x ao quadrado. Então, eu vou dizer que o meu dividendo é x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 3x menos 5. A dividir por x ao quadrado mais x mais 1. Aplico o algoritmo anterior e dá de quociente x menos 1 e de resto 3x menos 4. Multiplicando o divisor pelo quociente, eu obtenho x ao cubo menos 1. Somando a esta multiplicação, somando-lhe o resto, 3x menos 4, eu vou obter o dividendo, que é x ao cubo mais 3x menos 5. Para dividirmos um polinómio por um binómio na forma x menos a, nós temos a regra de Ruffini. A regra de Ruffini só se pode aplicar na divisão de um polinómio por um binómio na forma x menos a. Portanto, se eu quiser dividir o polinómio x ao quadrado mais 2x mais 5 por x menos 1, eu vou construir uma tabela com esse formato para calcular o resto e o quociente da divisão. Ao calcular o quociente há de ter um grau inferior ao grau do dividendo. Então, eu tenho de colocar os coeficientes de x do dividendo
Na segunda linha dessa tabela tenho a indicação, em amarelo tenho a indicação dos coeficientes de x ao quadrado, x e termo independente. Eu vou colocar então na segunda linha esses coeficientes 1, 2 e 5. E o meu divisor já está na forma exigida pela regra de Ruffini, que é x menos a. E eu vou pegar no menos 1 do x menos 1, dou-lhe o sinal positivo, portanto, troco de sinal e coloco nessa célula à esquerda. E agora vou, através de multiplicações e de adições, vou calcular o quociente e o resto. Então, a primeira operação a fazer é somar os coeficientes em x ao quadrado. 1 mais 0, porque não tem lá nada, é 1. Multiplico este 1 pelo 1 do divisor. 1 vezes 1, 1. E coloco nessa célula à direita, que é o coeficiente de x. E somo 2 mais 1, 3. E multiplico 1 do divisor por 3. 1 vezes 3, 3. E coloco no termo independente. E somo com o termo independente do dividendo. 5 mais 3, 8. E tenho de resto 8. E de quociente tenho x mais 3. O quociente baixou de grau relativamente ao dividendo. E se eu agora aplicar a minha prova real para saber se está certa a divisão, portanto, dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto, portanto, se eu fizer esta operação x menos 1, que é o divisor, vezes x mais 3, que é o quociente, mais 8, há de ser igual ao dividendo, que é x ao quadrado mais 2x mais 5. Vamos aplicar a regra de Ruffini a este novo exercício, que é para dividir o polinómio 2x ao cubo mais 5x menos 14 por x mais 2. O polinómio do dividendo não está completo, falta-lhe o termo em x ao quadrado, portanto vou acrescentar-lhe o termo 0x ao quadrado. E vou passar para a tabela os coeficientes de x do dividendo. O coeficiente de x ao cubo é 2, o coeficiente de x ao quadrado é 0, o coeficiente de x é 5 e o termo independente é menos 14. E vou dividir por x mais 2, mas x mais 2 também não está na forma exigida pela regra de Ruffini, que era x menos a. Então, vou transformar o divisor em x menos, abro parênteses, menos 2, fecho parênteses. E vou passar para a célula da esquerda, onde ponho o divisor, vou colocar menos 2. Vou somar os coeficientes de x ao cubo e dá 2. Vou multiplicar o divisor por a soma destes coeficientes de x ao cubo e dá menos 4, coloco no coeficiente de x ao quadrado, somo o coeficiente de x ao quadrado do dividendo com menos 4 e deu menos 4, multiplico menos 4 por menos 2 e dá 8, ponho no coeficiente de x 8 e somo ao coeficiente 5 de x do dividendo. E fica 13. Multiplico menos 2 por 13 e dá menos 26 e coloco no termo independente que somo com o termo independente do dividendo. E deu menos 40. O resto é, portanto, menos 40. E o quociente será 2x ao quadrado menos 4x mais 13. Se eu agora quiser verificar se esta divisão está certa, eu vou multiplicar o divisor, que é x mais 2,
pelo quociente, que é 2x² menos 4x mais 13, somo-lhe o resto, que é menos 40. E está certo. Dá 2x³ mais 5x menos 14, que é o dividendo. E dividimos o mesmo polinómio, 2x³ mais 5x menos 14, por x mais 2, aplicando o algoritmo da divisão inteira. O quociente é na mesma 2x² menos 4x mais 13 e o resto menos 10. Temos um outro exemplo para aplicarmos a regra de Ruffini, que é para dividir um polinómio x² mais 2x² menos x menos 2, sucessivamente por x mais 2 e x menos 1. Portanto, eu vou fazer a primeira divisão por x mais 2, tomo o quociente e divido em seguida por x menos 1. Vou aplicar duas vezes a regra de Ruffini. Coloco os coeficientes do dividendo por ordem decrescente de potência, portanto, coeficiente x² do dividendo é 1, coeficiente x² é 2, coeficiente de x é menos 1, termo independente é menos 2, e vou dividir por menos 2, e tenho de resto 0, portanto é divisível, e de quociente x² menos x. Pego agora neste quociente x² menos x e vou dividi-lo por x menos 1. E obtenho um quociente de x mais 1. Se eu multiplicar agora os divisores x mais 2 e x menos 1 pelo quociente que obtive, x mais 1, como os restos são 0, esta multiplicação vai ser igual ao dividendo x³ mais 2x² menos x menos 2. Na próxima aula vamos continuar a falar de polinómios e de operações de polinómios, nomeadamente da potenciação de polinómios.